Você já se sentiu como se Deus tivesse simplesmente se calado? Como se suas orações estivessem indo direto para o vazio, sem eco, sem resposta, sem direção? Talvez você tenha dobrado os joelhos, chorado de madrugada, pedido uma resposta específica, esperado por um sinal, e tudo o que recebeu foi silêncio. E esse silêncio parece ensurdecedor, parece castigo, parece ausência. Mas e se eu te dissesse que esse silêncio pode ser exatamente a resposta que você tanto pediu? E se o silêncio de Deus não for o fim da conversa, mas o início de um processo profundo, transformador e divinamente calculado? Hoje, neste vídeo, nós vamos mergulhar nesse mistério que aflige tantos corações: o silêncio de Deus. Vamos entender por que ele se cala, o que ele está fazendo nos bastidores, e como esse momento que parece abandono pode ser, na verdade, o maior sinal de que ele está prestes a agir de forma poderosa na sua vida. Então, se você pediu uma resposta a Deus e tudo o que encontrou foi silêncio, assista até o fim, porque pode ser exatamente aqui que ele vai te responder. Na Bíblia, há uma história que ecoa com o peso desse silêncio divino, a história de Lázaro. Em João 11, lemos que Maria e Marta mandaram um recado urgente a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Era uma súplica por resposta, por ação, por milagre. Mas o texto diz que, ao receber a notícia, Jesus permaneceu onde estava por mais 2 dias. 2 noites em que as irmãs esperaram, angustiadas, sem entender por que o amigo amado, o Messias poderoso, não vinha. E Lázaro morreu. Como assim? Jesus recebeu o pedido e não foi? Isso parece abandono, parece desinteresse, mas não era. Era propósito. Jesus disse: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. O silêncio de Jesus não era ausência de amor. Era o cenário sendo preparado para algo muito maior. Às vezes, Deus não responde porque está esperando a hora certa para que a glória dele se revele de forma incontestável na sua vida. Você pediu uma resposta? Talvez ela esteja vindo, mas em um tempo que só ele entende. Outro momento emblemático de silêncio divino está na vida de Jó, um homem íntegro, temente a Deus, fiel, que viu sua vida desmoronar completamente, perdeu filhos, saúde, riqueza, dignidade, e no meio de todo esse sofrimento, Jó clama, questiona, implora, pede uma explicação, e durante 37 capítulos inteiros, Deus não responde, o céu permanece fechado. O que fazer quando até o justo sofre e Deus permanece calado? Muitos de nós vivemos esse mesmo dilema. Tentamos fazer tudo certo, manter a fé, orar com sinceridade, mas não ouvimos nada. Mas aqui está o detalhe. No capítulo 38, Deus finalmente fala. E quando ele fala, não vem com justificativas humanas, mas com perguntas que revelam sua soberania. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Ou seja, o silêncio não foi indiferença. Foi um período de prova, de amadurecimento, de revelação. Se Deus está em silêncio com você, talvez Ele esteja moldando algo dentro de você, preparando seu coração para suportar a grandeza da resposta que virá. O silêncio de Deus também marcou o início do ministério de Jesus. Entre o nascimento de Cristo e o início de sua obra pública, há um intervalo de quase 30 anos em que praticamente não temos registros. 3 décadas de silêncio, de anonimato, de espera. Você consegue imaginar isso? O Salvador do mundo, esperando, crescendo em sabedoria, graça e estatura, mas longe dos holofotes. Quando Deus quer levantar alguém para algo grande, Ele primeiro permite um tempo de ocultação,
onde ele trabalha no caráter, na intimidade, na obediência silenciosa. Muitos desistem nesse tempo porque confundem silêncio com esquecimento, mas os céus estavam olhando para Jesus o tempo todo. E quando chegou a hora, o céu se abriu e Deus falou: "Este é o meu Filho amado, em quem me agrado." Talvez o que você vê como um atraso seja, na verdade, um processo divino te preparando para algo que você ainda não está pronto para carregar. Você pediu uma resposta? Talvez a resposta seja: espere, porque a hora certa vai revelar tudo. Agora vamos tocar em algo ainda mais profundo. O próprio Jesus, no momento mais agonizante de sua vida, experimentou o silêncio de Deus. No Gólgota, pendurado em uma cruz, ele gritou: Deus meu, por que me desamparaste?" Essa é, talvez, a frase mais dolorosa de toda a Bíblia. O filho clamando ao pai e não recebendo resposta, mas porque Deus se calou. Porque ali, naquele momento, Jesus estava carregando o pecado do mundo, se colocando no nosso lugar e assumindo o peso da separação que nós merecíamos. O silêncio de Deus ali não foi abandono, foi substituição, foi redenção, foi amor em sua forma mais crua e incompreensível. Isso nos mostra que até no silêncio mais escuro, Deus está agindo com um propósito maior do que conseguimos compreender. Se até Jesus passou por esse silêncio e saiu do túmulo com vitória, quem somos nós para achar que o silêncio de Deus é o fim? Talvez seja o prenúncio de uma ressurreição em alguma área da sua vida. Muitos que estão assistindo esse vídeo agora estão justamente nesse ponto, orando, esperando, se sentindo ignorados por Deus. Mas preste atenção, o silêncio de Deus nunca significa que Ele não está ouvindo. Pelo contrário, os céus se movem em silêncio. Lembra de Elias, no Monte Horebe? Houve vento forte, terremoto, fogo, mas Deus não estava em nenhum desses barulhos. E então veio um sussurro suave. E ali estava o Senhor. Deus muitas vezes responde em silêncio porque quer que você pare de olhar para fora e comece a ouvir por dentro. Ele está moldando seu espírito, fortalecendo sua fé, limpando suas motivações. O silêncio, nesse contexto, é um convite à intimidade. É como se Deus dissesse: aproxime-se, escute melhor. Confie em mim, mesmo quando não entende. A fé mais profunda não é aquela que confia quando tudo faz sentido, mas aquela que continua crendo mesmo quando o céu está mudo. É nesse ponto que muitos desistem, mas é exatamente aí que os que perseveram vivem o extraordinário. Chegamos ao momento mais importante deste vídeo, e agora eu quero falar diretamente ao seu coração. Você pediu uma resposta a Deus. Você orou, você clamou, talvez você até gritou em lágrimas por uma direção, e tudo o que você recebeu foi silêncio. Mas hoje, neste exato momento, essa é a resposta. Deus não te abandonou. Ele está trabalhando em silêncio. Ele está preparando algo que você ainda não pode ver. Ele está te amadurecendo, te fortalecendo, te alinhando com os céus. O silêncio dele é o campo onde ele planta sementes invisíveis que no tempo certo florescerão de forma poderosa. Não pare agora. Não interprete o silêncio como desprezo, interprete como preparação, como lapidação, como amor. Sim, amor. Porque só ama de verdade quem cuida mesmo quando não é visto, quem planeja mesmo quando o outro não entende. A resposta que você tanto esperava talvez não venha em palavras, mas em paz, em força, em direção. E hoje, com autoridade e convicção, eu te digo, aqui está a resposta. O silêncio de Deus nunca foi ausência, sempre foi presença disfarçada.
E talvez você esteja se perguntando, mas por que Deus simplesmente não fala logo comigo? Por que Ele não responde de forma clara, direta, audível? A resposta está na forma como Deus se comunica. Ele fala com propósito, não por impulso. Ele responde quando sabe que você está pronto para ouvir. E às vezes, nossa alma está tão cheia de ruídos, de ansiedade, de expectativas humanas, que não conseguimos discernir a voz suave do Espírito. Por isso, Ele silencia. Não como castigo, mas como um chamado à quietude interior. Isaías 30:15 diz: na tranquilidade e na confiança estará a vossa força. Repare, não é na agitação, não é na pressa, é na tranquilidade. E só alcançamos tranquilidade quando aprendemos a descansar no caráter de Deus. Quando você sabe quem Ele é, mesmo quando não ouve sua voz, você confia na sua fidelidade. Porque fé de verdade não depende de sinais, mas de convicção. Deus está em silêncio, então se pergunte: o que Ele quer que eu aprenda nesse processo? Qual parte do meu coração ainda precisa ser curada, moldada, alinhada? Existem momentos em que o silêncio de Deus não é para nos ensinar algo imediato, mas para nos posicionar para algo maior no futuro. É como uma pausa estratégica antes de uma virada grandiosa. Lembra de Moisés no deserto? Foram 40 anos sem nenhuma manifestação divina, cuidando de ovelhas, sem saber que aquele aparente esquecimento era, na verdade, um treinamento intenso. Até que, um dia, Deus falou, do meio de uma sarça ardente. A missão estava pronta, o tempo havia chegado, o silêncio terminou, e Moisés foi levantado como libertador. O mesmo pode estar acontecendo com você. Deus está te refinando no oculto para te usar em algo que você ainda nem imagina. Então, não trate esse silêncio como castigo. Trate como chamada. Um chamado à vigilância, à consagração, à preparação. Porque quando Deus fala, tudo muda. Mas quando Ele silencia, é porque está preparando o cenário para uma mudança ainda maior. E quem permanece fiel nesse tempo será surpreendido pela glória que virá depois. E agora, olhe para a sua própria história. Pense nos momentos em que você achou que tudo estava perdido, quando parecia que Deus não estava fazendo nada. Agora veja onde você está. Veja o que Ele já te livrou. Veja o que Ele já curou. Veja as portas que já se abriram. Se Ele foi fiel antes, por que agora seria diferente? O silêncio atual não cancela os milagres do passado. Pelo contrário, ele confirma que o mesmo Deus que te sustentou lá atrás está trabalhando novamente. Só que desta vez, Ele quer que você confie mais profundamente. Ele quer que sua fé não dependa de palavras, mas de presença. Que seu relacionamento com Ele não se baseie em respostas imediatas, mas em intimidade constante. E talvez seja isso que Ele está te ensinando agora. A caminhar com Ele mesmo sem ver, a confiar mesmo sem entender, a permanecer mesmo sem ouvir. Porque quem é forjado no silêncio não se abala com o barulho das circunstâncias, e quem permanece no processo é exaltado no tempo certo. Talvez você ache que Deus está em silêncio, mas e se, na verdade, Ele já estiver respondendo, só que não da forma que você esperava? Às vezes, esperamos uma resposta audível, sobrenatural, ou uma direção clara como um mapa. Mas Deus, sendo Pai, responde com processos, com portas que se fecham, com pessoas que saem da sua vida, com oportunidades que parecem atrasos, mas são livramentos. Deus responde através da paz que você sente ao tomar uma decisão. Ele responde no incômodo que te impede de continuar em algo que Ele não planejou.
Ele responde por meio da palavra, por meio de um louvor, de uma pregação, de um vídeo como esse. E nesse exato momento, talvez essa seja a resposta que você tanto pediu. Porque Deus não está distante, Ele está perto. O silêncio dele não é ausência, é estratégia, é cuidado, é amor. E quando você entende isso, o desespero cede lugar à confiança. A ansiedade dá espaço à adoração. E o que parecia abandono revela-se como presença. Uma presença silenciosa, sim, mas absolutamente ativa. Deus está agindo, mesmo quando você não sente, mesmo quando não entende, mesmo agora. Aqui está a resposta que você tanto esperava. Não foi em um trovão, nem em um terremoto, nem em um fogo ardente, mas em uma voz mansa e suave, como aquela que falou com Elias na caverna. E se essa mensagem tocou o seu coração, não guarde só para você. Compartilhe com alguém que também está esperando uma resposta de Deus. Deixe seu like para que essa palavra alcance ainda mais pessoas. E se você quer continuar recebendo mensagens como essa, inscreva-se no canal e ative o sininho. Nos comentários, escreva: "Eu confio mesmo no silêncio". Assim, saberei que essa palavra te alcançou. E lembre-se, o silêncio de Deus nunca é vazio. Ele está dizendo mais do que você imagina. Fique com Deus.